Buenos dias, hermanos, que bendição esse jueves hermosíssimo. Estou gravando acá de fora com o canto de los pájaros, bajo la sombra de mis árvores. Esse jueves 18 de dezembro do ano 2025, vemos acá esse dia hermoso que nos ha regalado o Senhor. E quero falar desse tema também que é maravilhoso, de ser hijos. Somos hijos de Deus. O que é ser hijo? E aí uno queda pensando, ser hijo, eu tenho esse direito e tenho que decretar e dizer ao Senhor e mandar em Deus porque sou hijo. E nós outros, essa nova geração que está é muito caprichosa, não? Geração de hijos caprichosos que têm, que são se são acostumados com o capricho de bater o pezito para seus papais e seus papais lo atenderem. Só que não, Deus não é assim, não tem nada a ver com Deus. E está se falando muito de filiação hoje, porque também vemos uma geração onde não há homens de verdade, não, que assumem suas famílias, que por mais que se separem de suas mulheres, que isso daí é um problema deles, não, se não deu certo, bueno, que se separe, isso é um problema de cada um, pero que cuide de sua família, de seus filhos, que quedou, e até de sua ex-mulher tem que cuidar também, porque se ela já está cuidando de seus filhos, ela, madre de seus filhos, tem que cuidar igual. E então vivemos uma geração onde se foi perdendo todo, não é, homem, a filiação e tudo mais, e a gente quer reivindicando a Deus, atribui a Deus. Isso é o que dizia já nosso irmão Freud, não, assim, muito, da transferência e tudo isso. Eu não vou quedar falando desses temas freudianos, pero só quero dizer a vocês que em 1 Juan explica bem. Eu não entendo porque o Evangelho da Prosperidade trajo essa ideia. Ou seja, entendo porque não, eles trajeron essa ideia e a gente lá adotou, lá tomou essa ideia muito fortemente devido a tudo isso que eu falei, não? O nefasto que está na família hoje, o desastre que está. Então, sei como não há padre, os pastores estão assumindo paternidade, dizendo somos padre espiritual, isso e aquilo, e lá casa, as igrejas são chamadas de casa. Não, minha casa é cá. Minha casa, bueno, porém, minha casa está na igreja, a igreja está já, e minha casa está cá, ou seja, eu vivo no mesmo terreno que está a igreja, pero minha casa é minha casa, a igreja não é minha casa. A igreja está em minha casa, pero não é minha casa. Porque a gente chama as igrejas de casa, ora, bem-vindo a casa não. No mínimo, se quiser chamar a casa de Deus, já é minha casa de Deus, que sabemos que Deus não vive aí, Deus vive dentro de nós outros, pero se perdeu todo, não? E está se confundindo todo na igreja cristiana de hoje, tá uma loucura, devido a que os homens perderam sua hombridade. Não, é um tema muito complexo e eu poderia quedar falando horas, mas eu quero compartilhar uma palavra curta e objetiva. 1 Juan, ele explica bem isso. Capítulo 3, no versículo... vou ler um porque o é muito hermoso, pero, na verdade, eu vou falar do versículo 2, do versículo 2, pero vou ler um. Mirad, qual amor nos ha dado el Padre, para que sejamos chamados hijos de Deus. Ou seja, ele nos amou tanto que ele nos hizo ser chamado hijo de Deus, nos deu uma filiação, uma identidade, não? Por isto, o mundo não nos conhece. O mundo não nos conhece porque somos hijos de Deus. Assim deveria ser, pero a igreja hoje está igualita ao mundo, tanto que o mundo está imitando a igreja hoje, pero não o bueno que deveria imitar da igreja. Ou seja, na verdade não tem que imitar nada da igreja, tem que ser igreja e não imitar a igreja, não tem que ser igreja. Se eu não gostou muito de tudo isso que passa na igreja, ele tem que se tornar igreja também, aceitar Jesus e se tornar igreja, não? É isso que tem que ser. Então, só que não, o mundo está imitando a igreja de decreto, não sei, tchau, beijo. Você vai? Já sei tanta senha que é pior todavia, não? Tanto senha que assim, já sei que já se iba, não? Pero justo quando eu tô gravando, não passa nada, cara. Tô gravando, pero tá como em vivo, eu nem edito esse vídeo, depois aí já subo desde o meu celular. Então,
O mundo está imitando a igreja, isso João dizia. Então, se nós outros, o amor dele foi tão grande que ha dado o amor que nos ha dado ele Padre para que sejamos chamados filhos de Deus. Por isto o mundo não nos conhece, porque não lhe conheceu a ele. Claro, o mundo não sabe quem somos, porque não sabe quem é Deus, como é Deus. A gente tem uma identidade muito rara, muito errada acerca de Deus, um conceito não, porque nem identidade... bueno, formam uma identidade de Deus, generalmente formam uma identidade que Deus é malo, é caprichoso, não? Forma essa identidade que Deus é muito vanidoso e necessita de tanta adoração, porque senão ele vai se enojar, vai mandar um desastre natural ou qualquer outra coisa que vai castigar. Isso é uma loucura, pero bueno, eu poderia quedar falando horas e horas solo desse versículo. Versículo 2, que é o principal da predicação, que dá a resposta ao que eu dizia a toda a introdução. Diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e não se é manifestado o que devemos ser. Então, se ele evangelho da prosperidade, esses evangelhos modernos todo aí, que quer dar plano, reivindicar isso, reivindicar aquilo, diga isso, que vai ocorrer, ou aquilo, ou outro, decretar, isso não vai passar. Não vai passar. Por quê? Por causa disso. Porque não se é manifestado do que hemos de ser. Pero sabemos que quando ele se manifeste, seremos semelhantes a ele, porque lhe veremos tal como ele é. Quando Cristo se manifeste, eu serei igual a Cristo. Cristo não tem necessidade de alto 0 km, pero se ele tiver a necessidade, se ele necessitar nesse dia, ele vai ter, como no dia del burrito, ele necessitava de um burrito, ele não tinha, pero ele necessitava, ele tuvo. Então, Cristo tinha necessidade de comer, sim, porque era um ser humano acá na terra, não? E ele comeu. Então, Deus vai subsanar todas as necessidades, tá bem? Sempre quando nós outros sermos igual a Ele, quando formos igual a Ele, não? Então, querem-se tranquilos. Sois filhos, Deus te deu a filiação, sim, Ele nos adotou como seus filhos. Ele nos ha hecho uma nova criatura, pagou o preço por nós outros na cruz, para que tu e eu estivéssemos aqui hoje, tivéssemos vida e vida em abundância. Tudo isso é uma realidade, é uma verdade. Pero todas essas bendições que nós outros creemos que será de bendição para nós outros, se possuo isso, possuo outro, possuo todas as coisas, isso não se pode dar a hora. Por que não se pode dar a hora? Porque tu e eu nem estamos preparados para isso. Se dá a hora, nós outros, quiçá, vamos a malgastar, vamos a quedar muito mal, tal como o jovem que recebeu toda a sua herência e gastou e teve que volver como filho pródigo. E ojalá vamos, não, se isso passa, não. Pero bueno, isso é um outro tema para uma outra predicação. Que Deus nos bendiga muito. Então, somos filhos de Deus. Besitos. Bueno, aí também está a Isabelle que quer saludar. Vindo correndo a saludar. Tchau, tchau.